O artigo de hoje é maravilhoso. Personalizar SARA, ou seja, personalizar ventilação mecânica na SARA. Por que eu adoro esse artigo? Por que eu adorei esse artigo? Basicamente porque ele fala o que eu sempre falo com vocês aqui nas nossas mentorias, nos nossos cursos, que a medicina cada vez mais é uma medicina de precisão. Medicina de precisão, pessoal, no conceito mais técnico, muito se fala sobre genética. Mas na minha opinião, medicina brasileira de verdade, medicina de precisão, é a nossa medicina do banquinho. Ou seja, você sentar do lado do seu paciente e saber como manejar esse paciente, aquele paciente, o seu João, o seu Alfredo. E eu tenho uma teoria que é a seguinte: mesmo a pessoa que tem uma limitação técnica, ela consegue entregar resultados além da média se ela se propõe a ficar do lado do paciente. Pessoas que têm muita técnica e não ficam do lado do paciente vão continuar entregando resultados medíocres. Agora, se você ainda não tem tanta técnica esse braço aqui, né? Tanta técnica e você não fica do lado do paciente, você está com certeza realizando uma má prática. E aí esse artigo ele vem para me ajudar a explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa individualização. Apesar de que é um artigo que traz 10 tópicos, e dentro desses tópicos vocês vão ver que muito eu já ensinei para vocês em outros vídeos, mas eu vou reforçar, e mais do que reforçar, eu vou atualizar, dar um update aqui para vocês com relação a fazer uma ventilação mecânica mais tranquila e mais segura, ok? Bora pro artigo, Luizão? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, são 10. Então o objetivo aqui do vídeo do canal não é ser muito extenso. Então eu vou dar um overview sobre esses tópicos, mas um overview que realmente te ajude na prática. E claro, se você quiser saber mais ainda sobre ventilação mecânica, aprofundar mais no tema, mas com esse jeito nosso, brasileiro de verdade, ventilação mecânica na prática, na vida real, tem um link aqui no canal para você se inscrever no nosso curso. Mas vamos lá. Primeiro deles, o que ele chamou aqui de racional de fazer uma medicina individualizada. Bem, eu poderia ficar aqui horas argumentando para vocês, mas eu só vou falar o que ele falou no trabalho. Basicamente, abre aspas, ele fala que os clínicos, que os médicos têm a necessidade de ter algo muito organizado para que ele se baseie. Por isso surgem os guidelines, por isso surgem as diretrizes. Mas na beira do leito, a gente sabe que as coisas têm que ser mais individualizadas. Então esse é o racional de se fazer ventilação mecânica, esse é o racional do que a gente chama de manejo, e por isso que quem não sabe manejo tem muita dificuldade na prática, e a gente sabe que infelizmente as faculdades e as formações ensinam a gente tratamento, mas não ensina manejo. Então aqui o racional é justamente a gente entender que a gente vai ter a base do guideline, mas do lado do paciente a gente vai precisar pensar um pouquinho a mais. É claro, eu vou dar que o artigo traz algumas bases para a gente pensar um pouco a mais. Segunda delas e número 2, o nosso queridíssimo volume corrente. Basicamente, turma, o que a gente tem na ventilação mecânica, na SARA, é que a gente tem que fazer proteção. A gente tem que proteger esse pulmão. Então tudo vai correr em prol de proteger esse pulmão, porque o pulmão está machucado pra caramba e a ventilação mecânica agride ele ainda mais. O que a gente sabe hoje, 6 ml por quilo, 4 a 6 ml por quilo é o nosso guia, tá bom? Lembrando que é peso predito, tá? Peso ideal. Só que o artigo indica que a gente deveria fazer isso de uma maneira muito mais individualizada, e eu super concordo com isso. O problema aqui é como fazer isso de maneira muito individualizada na beira do leito, na prática, tá bom? Ele cita, e a gente sabe disso, que tem algumas formas de calcular, por exemplo, volume pulmonar ao final da expiração, ou mesmo a capacidade inspiratória, só que ambos não são tão aplicáveis na beira do leito. E o próprio artigo fala que muito provavelmente nos próximos meses, tá? Nem diria anos, a gente vai ter inteligência artificial ajudando a gente na respiração por respiração a setar e ajustar o volume corrente ideal para aquele paciente. Claro que aqui não é para ninguém substituir ninguém, mas a gente saber qual o volume corrente ideal para aquele paciente, muito provavelmente isso vai vir de alguma forma de inteligência artificial. Por isso que eu sempre falo, tá? Eu falo muito nos nossos cursos, ventilador é só uma máquina. Provavelmente o ventilador vai ser substituído logo
né, por uma inteligência, agregado a ele uma inteligência artificial ainda mais robusta. A gente já sabe que até já tem ventiladores assim. Porém, saber o que pedir para o ventilador, o que pedir para a inteligência artificial, depende de você entender a doença e o doente, e é assim que a gente acredita que tem que ser ventilado um paciente. Terceiro tópico, driving pressure e pressão de platô. A gente sabe que durante muito tempo, de novo, tudo é para proteger o pulmão. A pressão de platô menor do que 30, mais recentemente menor do que 27, está relacionada a uma ventilação protetora. Aí veio o Amato e falou pra gente com relação a driving pressure, uma driving pressure menor do que 15, o artigo fala menor do que 13, lembrando que a driving pressure ela não é quantitativa, ela é apenas qualitativa, ou seja, se ela está menor do que 13, eu estou fazendo a ventilação protetora. Então, como eu manipulo essa driving pressure, volume corrente e complacência, a gente também tem aulas e aulas sobre isso de uma maneira mais detalhada, mas nesse momento, entender que eu preciso ter uma driving pressure menor do que 13 ou 15, a depender da referência, é o que garante a minha pressão, a minha ventilação protetora. Se você não conseguir calcular a driving pressure, uma pressão de platô, que é quando a gente faz lá a pausa inspiratória, também menor do que 27, pode te indicar uma ventilação protetora. Quarto ponto dele, na minha opinião, entra aqui um pouquinho mais complexo, a pressão transpulmonar, que no fim das contas é a pressão de fato aplicada no alvéolo, a pressão que machuca lá o alvéolo, que causa o stress, que causa o strain dessa parede alveolar, machuca de fato o alvéolo. Mas o problema, assim como muito que a gente vai discutir, o problema é a aplicabilidade prática da pressão transpulmonar. A gente utilizaria hoje transdutores de pressão esofagiana para te ajudar a medir lá a pressão na pleura, mas infelizmente a gente não consegue ter isso muito aplicável na prática, tá bom? No quinto tópico ele fala de mecânica power. Muito provavelmente nos próximos anos a gente vai ter de alguma maneira um ventilador, alguma forma, cálculos mais fáceis de mecânica power, porque no fim parece que é a potência que o ventilador promove no seu pulmão, não é nem as pressões transpulmonares, as driving pressures. Na verdade, tudo isso entra dentro de um pacote de cálculo, que é essa força que o ventilador promove no seu pulmão que te machuca. Mas hoje a gente ainda tem muita dificuldade para poder falar sobre mecânica power, calcular e aplicar mecânica power diretamente no dia a dia na ventilação mecânica. Tópico número 6, recrutamento alveolar. Aqui, basicamente, a gente participou desse estudo ART em 2018, se eu não me engano, foi publicado o estudo ART, que deu uma jogada para baixo em usar manobras de recrutamento alveolar como medidas de manejo da SARA, inclusive com pior desfecho. Então, de lá para cá, a gente tem tido muita restrição com recrutamento alveolar. Agora, tá enterrado? O artigo fala muito, e eu concordo, tá? Na minha prática, eu uso isso de uma maneira ainda muito individualizada, naqueles pacientes que eu consigo identificar que existe uma grande heterogeneidade e que são responsivos à pressão, são responsivos à PIP, que me permite aí fazer uma ventilação, eu não vou dizer fazer o recrutamento daqueles modelos antigos, mas recrutar algumas áreas pulmonares, principalmente através de uma PIP mais alta, principalmente através de algumas manobras, para que a gente possa ter um pulmão que as forças sejam distribuídas de maneira mais eficiente. Então, não é que recrutamento alveolar está completamente enterrado. Se você não souber fazer, não tiver a capacidade de individualizar esse recrutamento, sugiro que você não faça. Mas é algo que a gente pode sim pensar, principalmente quando eu olho para um paciente para individualizar esse manejo. O sétimo eu gosto muito, porque na verdade ele fala sobre troca gasosa. E para muita gente muita gente fica muito preocupada em ajustar ali troca gasosa, ajustar o melhor oxigênio, o melhor CO2, aumentar o oxigênio. E no fim das contas, pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque este paciente ele tem um comprometimento bem importante dessas trocas, mas que elas, teoricamente, se eu não agredir demais esse pulmão, elas tendem a ser passageiras e tendem a ter várias outras alterações que repercutem. Aumento do espaço morto, própria questão hemodinâmica. Então, não corram atrás demais durante a ventilação mecânica na SARA, na troca gasosa especificamente, tá bom? Vamos pensar sempre em fazer proteção desse pulmão e, claro, individualizando o nosso paciente, ajustar CO2 e O2, inclusive tolerando, principalmente hipoxemias até, eu diria para vocês, bem severas aí, até porque lembrando que o próprio oxigênio, ele também agride o pulmão, ele é um radical livre. Número 8, e o número 8 é, para mim,
um dos principais tópicos aqui, que é sobre imagem pulmonar. Sem sombra de dúvidas que a tomografia continua sendo o padrão ouro para a gente avaliar tanto pressões, recrutamento, quanto grau de injúria, heterogeneidade pulmonar, mas a gente tem aí o avanço cada vez maior do ultrassom de pulmão, muito prático, muito aplicável na prática, e a gente deve pensar, aprender e estudar cada vez mais ultrassom pulmonar neste paciente com SARA. Eu não vou aprofundar aqui, mas a gente precisa cada vez mais entender que o ultrassom é uma grande ferramenta nesse contexto. Número 9, chegando para o final, ele fala sobre os fenótipos da SARA. Isso ficou muito mais claro, a gente aprendeu muito mais sobre isso durante a pandemia, tá bom? E é realmente algo que eu acho que a gente tem que pensar na hora que a gente estiver do lado do nosso doente, principalmente se eu quero individualizar. Acontece que esses fenótipos, eles ainda também precisam de estudo, de entendimento, de saber a validação dos resultados para cada tipo de fenótipo. Então, apesar de ser algo promissor, algo que eu gosto, algo que a gente olha e entende que, poxa, para individualizar, eu entender cada fenótipo, ou entender minimamente um grupo de fenótipo faz muito sentido. Hoje a gente ainda não consegue colocar isso como uma coisa ali na mesa e temos que usar e assim vai ser. Então o fenótipo aqui, eu só queria que vocês entendessem que existem vários fenótipos. A SARA não tem um comportamento completamente igual para todos os casos. E, inclusive, por isso a gente tem um artigo sobre individualização do manejo. Na última tópico, ele cria um alerta. E olha que doideira. O primeiro passo do artigo é ele falar sobre a individualização e os benefícios de se individualizar. Só que ele levanta um alerta. Eu achei muito prudente, muito inteligente desse artigo. Que ele levanta esse alerta pedindo para que a gente tenha muito cuidado com essa individualização. Porque no fim das contas, a gente acaba tendo um viés de confirmação, um viés positivo do que a gente fez, a gente acha que o resultado é maravilhoso. Quando, na verdade, isso não foi testado do ponto de vista científico. Aquela individualização pode ser que não tenha tido tanto esse efeito que a gente está imaginando. Então, ok, vamos individualizar, vamos personalizar o manejo da SARA, assim como o manejo hemodinâmico ou tudo mais. Eu sou um advogado, eu sou como é que fala aquele negócio? Militante dessa causa de personalizar e individualizar manejo e tratamento. Porém, a gente tem que ter muito controle e limite. Porque senão daqui a pouco tá todo mundo fazendo só a sua medicina e não é isso. Eu costumo dizer que personalizar e individualizar é o que vem além da medicina baseada em evidência. Então você precisa ter a medicina baseada em evidência e além dela você consegue individualizar. Não é jogar a medicina baseada em evidência para o lado, não é deixar a evidência científica fazer o que você acha, ou o que o João acha, ou o que a Maria acha que é a melhor medicina. Não é isso. Fazer medicina personalizada é pegar o que a evidência tem e elevar o nível disso dentro dos preceitos da ciência, dentro dos preceitos da boa evidência médica. Ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e quem tiver interesse, clica aqui para conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de ventilação mecânica. Ele é extremamente prático, extremamente vida real e você precisa saber sobre ventilação mecânica. Abraço!